Caros irmãos, queridas irmãs, há 3 domingos nós estamos escutando o sermão das parábolas de Jesus. Como eu já tenho explicado, no Evangelho de São Mateus, são 5 sermões de Jesus, 5 grandes discursos que nós encontramos. Sermão da montanha, sermão missionário, sermão das parábolas, sermão eclesiástico e sermão escatológico. Nós vamos encontrar parábolas de Jesus também nos outros sermões de Jesus. Por exemplo, lá no sermão escatológico nós temos a parábola do juízo final. Mas aqui no sermão das parábolas, São Mateus reuniu as parábolas nas quais Jesus fala a respeito do reino dos céus. Sempre as parábolas começam assim: o reino dos céus é como... E daí Jesus faz uma comparação. Uma parábola é sempre uma comparação, uma imagem que Jesus usa para expressar um mistério, uma realidade divina. Então, no domingo retrasado, nós escutamos a parábola do bom semeador. No domingo passado, 3 parábolas: as parábolas do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento. E hoje são outras parábolas, e assim hoje nós concluímos o sermão das parábolas. No domingo que vem nós vamos para a parte narrativa, como eu também já expliquei que a parte discursiva é sucedida por uma parte narrativa, e assim nós vamos lendo o Evangelho de São Mateus até o final do ano litúrgico, cada uma das suas partes. Então, as parábolas de hoje, as 2 primeiras parábolas são muito parecidas uma com a outra. Na primeira delas, um homem encontra um tesouro escondido no campo. Nós não sabemos exatamente por que ele estava cavando. O fato é que ele é surpreendido. Ele não esperava, então talvez ele estivesse cavando porque queria fazer um poço, ou porque ia plantar alguma coisa, ou porque queria fazer o alicerce de uma casa. O motivo pelo qual ele estava cavando era qualquer outro, e ele é surpreendido por aquele tesouro que estava enterrado, e ele o encontra, fica entusiasmado, cheio de alegria. Ele vai, claro, ele esconde o tesouro para que ninguém encontre, vende tudo que tem, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Na segunda parábola, é um comprador de pérolas preciosas. Então ele está sempre à procura de pérolas preciosas, deve ter uma coleção de pérolas preciosas que ele foi encontrando ao longo do tempo, mas de repente ele encontra uma de grande valor que supera todas as outras em beleza. E por isso ele decide vender tudo que tem, também como o homem da primeira parábola, para possuir aquela pérola, para comprá-la. Então, basicamente, a diferença é que o primeiro não estava à procura de um tesouro, mas ele encontra de maneira inesperada, é surpreendido. E o segundo não, ele é recompensado, a sua busca
é recompensada e ele encontra, finalmente, uma pérola de grande valor. E a atitude dos dois é a mesma: vender todos os bens para possuir aquele tesouro, para possuir aquela pérola. O reino dos céus é assim, diz Jesus. Ou seja, vale a pena perder esta vida, se preciso for, para ganhar a vida eterna. Para ser amigo de Deus, para permanecer em estado de graça, para alcançar a salvação, vale a pena dar tudo, como dizia São João da Cruz, dar tudo pelo tudo. Ontem, a igreja comemorava Santa Marta. Santa Marta, lá em Betânia, escutou Jesus dizendo para ela: Marta, Marta, tu vives agitada, preocupada, porque ela tinha se queixado com Jesus. O senhor acha justo que a minha irmã fique aí, batendo papo, conversando com o senhor, enquanto eu estou aqui atarefada com os serviços de casa? E ele diz: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. O único necessário, a melhor parte, Maria escolheu. Esse é o tesouro. Jesus deve ser a nossa riqueza, o centro da nossa vida, o motivo da nossa alegria. Todo ser humano busca Deus, mesmo inconscientemente, mesmo que não saiba, porque nós buscamos amor, nós buscamos verdade, nós buscamos felicidade, paz. Nós buscamos um sentido para a nossa vida, nós queremos que a nossa vida tenha propósito, que a nossa vida vale a pena. E nós vamos encontrar tudo isso em Deus. Quando uma pessoa encontra Jesus, encontra o Evangelho, finalmente ela encontra aquilo que ela vinha procurando. Mas daí é preciso tomar uma decisão. Se desapegar de todas as outras coisas para segui-lo. Lá no sermão missionário, quando Jesus escolheu os 12, ele diz: quem não me ama mais do que a si mesmo, quem não se desapega de si mesmo, não pode ser meu discípulo, não é digno de mim. Vejam só isso que Jesus diz para nós: se vocês não me amarem sobre todas as coisas, se vocês não me amarem mais do que a si mesmos, vocês não podem ser meus discípulos. Tem gente que diz que Jesus nunca disse que era Deus. Não, Jesus, essa história de que Jesus é Deus, isso foi a igreja que inventou isso. Jesus nunca disse que ele era Deus. Ou, se ele era Deus, ele não sabia disso. Ele não tinha consciência disso. Ora, se isso é verdade, então de duas uma: ou Jesus era louco, ou Jesus era um charlatão. Por quê? Para ele dizer para os discípulos: vocês têm que me amar mais do que vocês amam a si mesmos. Ou ele é Deus, que se fez homem, e por isso ele pode exigir de nós esse amor radical, exclusivo, incondicional. Ou ele é um louco, ou um charlatão. Obviamente, é porque de fato Jesus é Deus. Jesus é Deus que se fez homem, e Ele nos amou primeiro, e Ele se entregou por nós, se deu por inteiro, se dá por inteiro em cada Santa Missa. Então Ele pode dizer: assim como eu vos amei,
vocês devem me amar também. Assim como eu amei vocês, eu estou dando a minha vida, vocês me amem assim também. Porque o mandamento lá do Antigo Testamento dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus não diz para nós o amarmos como a nós mesmos, mas mais do que eu amo a mim mesmo. Tem que ser maior o amor a Deus, tem que ser maior do que o meu amor próprio. Por isso é que depois lá, na última ceia, Ele dá para nós um novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Não mais como a si mesmo. Jesus passa a ser a medida, Jesus passa a ser a referência. Porque nós que o conhecemos e cremos nele e somos seus discípulos, já não podemos viver para nós mesmos, mas para ele, inteiramente para ele. Quem não se desapega de si mesmo, quem não me ama mais do que a si mesmo, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Vejam que esse homem da parábola, ele não fica calculando, ele não fica pensando, ele com alegria vende todos os bens, com alegria, com entusiasmo, empolgado com aquilo que tinha acontecido. Por outro lado, há um outro episódio narrado por São Mateus no seu Evangelho, que parece ser o contrário disso. O jovem rico. O jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta: o que eu devo fazer para possuir em herança a vida eterna? Jesus diz para ele: cumpre os mandamentos, ama o teu próximo como a ti mesmo. Evita cometer pecados mortais. Em outras palavras, seria mais ou menos isso. E ele diz: eu tenho feito isso já, desde a minha juventude. Daí Jesus diz para ele: muito bem, então, se você quiser ser santo, se você quiser ser perfeito no amor, amar a Deus com perfeição, então faz o seguinte: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que foi que o jovem rico fez? Foi embora triste, cheio de tristeza. O homem aqui da parábola, cheio de alegria, vai se desfazer de tudo, vender tudo. O jovem rico vai embora triste porque ele estava apegado. E ele percebeu que ele queria, mas ele não foi capaz de pagar o preço. Santa Teresa d'Ávila dizia: é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, abraçar a fé em Jesus, viver o Evangelho custa. Existem exigências, aquelas renúncias que nós precisamos fazer, mas vale a pena. Agora eu tenho que estar disposto a pagar o preço. Quem não é livre porque está apegado, fica triste. Fica triste porque não consegue se libertar para escolher o bem, para escolher o amor, para escolher a Deus. Está preso. Mas aquele que é capaz de amar a Deus com um coração indiviso, cheio de alegria, vende tudo, dá tudo, eu troco tudo. Nós temos os nossos apegos. Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque, porque Deus queria o coração de Abraão, porque Deus queria a obediência de Abraão, que Abraão pertencesse a Deus por inteiro, que o amasse sobre todas as coisas. Então, no nosso dia a dia, nós escolhemos sempre Cristo, nós o preferimos ou nós preferimos outras coisas? Santo Tomás de Aquino dizia que devoção
Ser devoto é escolher com prontidão fazer a vontade de Deus. Então, aquele que tem disponibilidade para prontamente fazer a vontade de Deus, esse é devoto, tem devoção. Não pensa duas vezes. Às vezes pode ser um relacionamento, um namoro, uma amizade, que me afasta de Deus e que eu precisaria abrir mão. Às vezes é um emprego que exige que eu faça coisas desonestas. Às vezes é a minha mentalidade, algumas opiniões às quais eu sou apegado, mas que são incompatíveis com a verdade do Evangelho. Um jeito de me comportar, às vezes é a minha linguagem. Lugares que eu costumo frequentar, coisas que eu costumo assistir, músicas que eu costumo escutar, roupas que eu costumo vestir, enfim, uma série de coisas que são incompatíveis, não combinam com um cristão, mas eu estou apegado, afeiçoado a essas coisas. Às vezes nem são coisas más. Por exemplo, uma das coisas às quais as pessoas hoje são mais apegadas, nós em geral, hoje somos muito apegados ao nosso celular. Às vezes a pessoa perde o celular, fica desesperada e diz: meu Deus, a minha vida está lá no meu celular. Eu perdi meu celular, eu perdi tudo. Eu perdi tudo, né? A nossa vida deveria estar escondida com Cristo em Deus, como diz São Paulo, né? Mas a gente escondeu a nossa vida lá no celular. E aí a gente passa horas e horas lá, talvez até não seja nada imoral, não seja nada ilícito, mas a gente passa horas e horas lá, perdendo o nosso tempo com um videozinho engraçado, né? Um tempo que eu podia estar gastando. Aí depois eu digo: mas eu não tenho tempo para rezar o terço. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para ler a vida de um santo, fazer uma leitura espiritual. Eu não tenho tempo para ir na igreja, fazer uma adoração. Mas eu tenho tempo de ficar 1, 2, 3, 4 horas lá, jogando meu tempo fora com coisa que é inútil. Então eu prefiro aquilo que tem menos valor àquilo que tem mais valor. Eu troco o tesouro escondido no campo, a pérola de grande valor, por aquilo que tem menos valor. Na primeira leitura de hoje, Salomão pede a Deus sabedoria. Davi morreu e Salomão foi designado, foi escolhido já pelo seu pai para substituí-lo, para assumir o trono. Mas Salomão se sentia incapaz, era tão jovem, uma responsabilidade tão grande, ele não se sentia preparado, e Deus disse para ele: me peça o que você quiser, eu quero te dar um presente. E Salomão diz: olha, eu quero sabedoria. A oração dele é: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Às vezes a gente tem que discernir entre o bem e o mal, para escolher o bem. Às vezes a gente tem que discernir entre o bem e aquilo que é melhor. Ele pede sabedoria e Deus se alegra e diz assim: que bom, você podia ter me pedido qualquer coisa. Você podia ter me pedido uma vida longa, você podia ter me pedido riquezas, você podia ter me pedido a morte dos seus inimigos, mas você pediu prudência, sabedoria, inteligência. Então, eu vou te fazer um rei sábio. Essa deve ser também a nossa oração no dia de hoje, que Deus nos dê sabedoria para bem julgar e a coragem, a capacidade de escolher o que é melhor.
como Maria de Betânia, escolheu a melhor parte. Escolher o que é melhor, sermos pessoas sensatas, não sermos pessoas insensatas, pessoas loucas, que trocam aquilo que é o bem supremo, que é Deus, a eternidade, o céu, a salvação, a vida eterna, por aquilo que é transitório, por aquilo que é efêmero, por aquilo que é passageiro, e às vezes, infelizmente, por aquilo que é mal mesmo, que é vil, que é desprezível, que é baixo. Nós temos que pedir a sabedoria. Na oração coleta da missa de hoje, nós rezamos: conduzidos por vós, utilizemos os bens que passam de tal modo que possamos abraçar os que não passam. Jesus também hoje conta uma parábola sobre os peixes, que é bem parecida com a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo, na época da colheita, os ceifeiros separam o joio do trigo, queimam o trigo, queimam o joio, recolhem o trigo no celeiro. Os peixes, diz Jesus, o pescador lança a rede e pesca peixes bons e maus. Os peixes maus, quando os pescadores se sentam na praia e começam a separar, os maus são descartados, aqueles que não prestam, e os bons são guardados no cesto. E assim como lá na parábola do joio e do trigo, Jesus diz: assim será no fim dos tempos, os anjos virão separar os homens maus dos justos. Então, Jesus fala claramente a respeito do juízo, que há a condenação e a salvação, que nós um dia vamos comparecer diante de Deus e prestar contas do que nós fizemos com o nosso tempo, com a nossa vida. E o nosso tempo é tão precioso, porque se eu desperdiço o tempo que Deus me dá, esse tempo não volta mais. Se eu desperdiçar o dia de hoje, eu não terei de novo esse dia. Eu posso ter outro dia, mas não o mesmo. Eu vou ter que prestar contas a Deus. Se eu fui sábio, se eu fui inteligente, se eu fui sensato e aproveitei o tempo que Deus me dá aqui neste mundo para acumular tesouros no céu, ou se eu fui insensato, tolo, louco, Deus vai separar. Eu vou ter que prestar contas. Então vamos pedir a Jesus que nós sejamos pessoas devotas, pessoas que prontamente, com alegria, que para nós não seja nunca um peso, um fardo, mas uma alegria fazer a vontade de Deus, estar na presença dEle, que sempre, logo, nós possamos preferi-lo, escolhê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.